Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura do monte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com Jesus. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Amém. Podem sentar-se. Fica inicialmente o registro de nossa alegria, minha e Sandra, em rever os rostos tão amáveis, tão gentis, todos vocês aqui na igreja. Também nosso agradecimento pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Jesus foi batizado no Rio Jordão e, após passar pela tentação no deserto da Judeia, ele voltou para a Galileia, quando soube da prisão de João Batista. Mas ele não foi para a cidade de sua origem, que é Nazaré. Ele foi para Cafarnaum, mais ao norte, cidade à beira do mar da Galileia, também chamado de Lago da Galileia, região de Zebulon e Naftali. Esses filhos de Jacó e herdeiros daquelas terras que tinham seus nomes. As 12 tribos de Israel, exceto os levitas, eles herdaram terras na região palestinense, e as terras herdadas ganharam os nomes dos filhos de Jacó. Mateus registra isso, citando Isaías 9:4, terra de Zebulon, terra de Naftali. O verso 17 da nossa leitura, que é: daí em diante começou a anunciar a sua mensagem e dizia: arrependam-se dos seus pecados arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Este era o conteúdo da mensagem de Jesus. Então, o verso 17 registra que Jesus estava na sua missão de pregar o Evangelho, pois dizia, isso que eu acabei de falar: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.
Não se trata de uma pregação para coisas futuras, pois a mensagem do Evangelho é para agora, imediatamente, como o socorro a alguém que se afoga. Imagine alguém se afogando e gritando por socorro, e que chegasse a outra pessoa e dissesse: olha, aguenta firme aí, eu vou em casa buscar uma coca. Jesus sabia de toda a extensão de sua missão. Jesus sabia de toda a extensão de sua missão. Por isso ele precisava de mais gente para dar testemunho com ele depois dele. Então, essa compreensão de Jesus era muito clara. Se ele não tivesse essa compreensão, ele não chamaria ninguém para acompanhar. Ao caminhar pela praia do mar da Galileia, ele viu dois pescadores que lançavam ao mar suas redes. Eram os irmãos Simão Pedro e André, talvez até já conhecidos de Jesus, pois a distância entre Cafarnaum e Nazaré é pouco mais de 40 quilômetros. E as pessoas faziam esse trajeto a pé ou montados em camelos, jumentos ou cavalos. Então Jesus faz a esses dois outros irmãos mais à frente. Outros dois irmãos estavam também, eram pescadores e estavam com o pai Zebedeu consertando redes. Os pescadores têm periodicamente de consertar as redes, porque se a rede estiver furada, o peixe vai embora. Se a rede se arrebenta em algum arrecife, certamente o peixe foge. Então eles estavam consertando as redes, e estes dois irmãos de seu pai também eram empresários da pesca, como Simão Pedro e André. Eram empreendedores dessa área mercantil. E Jesus faz aos dois o mesmo convite. E os dois imediatamente largam as redes e o pai e vão com Jesus, acompanham Jesus. Pode ser que este gesto tão voluntário de Simão Pedro e André e de Tiago e João, pode ser que isso nos pareça algo estranho, e que não concordemos com alguém que abandona a sua família dessa forma. Porque o que eles fizeram foi isso: abandonaram a sua empresa, abandonaram a sua família, para atender ao simples chamado de um desconhecido e sem explicações. O texto é simples, singelo. Ele não apresenta os argumentos de Jesus para chamar esses quatro pescadores. Você atenderia um convite dessa natureza? Sem mais, sem menos. É importante lembrar que há muita gente hoje que segue desconhecidos sem explicação também. Não sabem de modo algum qual é o destino, qual é o caminho e qual é a função. E hoje em dia há muita gente cujos ouvidos estão ardendo de vontade de serem chamados para alguma coisa, nem que seja para fazer o mal. Quando se trata de festas, todo mundo fica atento para ser chamado também, não é? Vocês gostam de ser chamados para as festas? Alguém aqui que não gosta? Portanto, todos nós gostamos de ser chamados para as festas. Você abandonaria tudo para seguir o desconhecido? Para nós, que já sabemos quem é Jesus, para nós, que já sabemos quem é Jesus, pode parecer simples e até natural segui-lo. Ali, entretanto, havia uma ruptura familiar, uma ruptura social, uma ruptura econômica, com toda certeza. Imprudência, ignorância, desejo de aventura, novas experiências. Então, o que fez aqueles homens abandonar tudo
para seguir Jesus assim tão imediatamente. O que fez aqueles primeiros discípulos de Jesus abandonar tudo para segui-lo foi a autoridade de Jesus. Em Mateus 7, 28 e 29, nós temos uma passagem relativa a essa autoridade. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Então a palavra de chamado de Jesus não precisava de explicações, porque ela continha a autoridade divina. Entretanto, muitos hoje seguem pessoas que dizem ter o mandado de Deus e vão aleatoriamente, sem pestanejar. Então, mesmo que alguém se apresente como enviado por Deus e comece a chamar vocês para ir a aventuras, o que vocês fariam? Teriam coragem de seguir? Fiquem sabendo também que há muitos que fazem isso atualmente. O nosso texto ainda informa que Jesus ia por toda a Galileia, agora não mais sozinho, ensinando a boa notícia do reino e curando enfermidades, as doenças graves e as doenças graves do povo. Lá no capítulo 10, 1 a 4, é que está o registro do chamado de 12 discípulos, que seriam os companheiros mais próximos de Jesus em todo o seu ministério de 3 anos. Só lá no capítulo 10 terá o registro do chamado dos 12. Aqui por enquanto Jesus estaria provavelmente apenas com os 4 iniciais. Então era esse o plano? Chamar algumas pessoas para acompanhar Jesus? Um mestre e 12 discípulos? Era este o plano de revolucionar o mundo? Apesar da morte brutal do mestre, que Jesus morreu numa cruz, muito pouco tempo depois ele começaram a ter estes seguidores, 3 anos, mais ou menos. Era este o plano? Seguir o mestre morto numa cruz? Não foi aleatoriamente que Judas traiu Jesus, porque eles aguardavam um Messias poderoso, eles aguardavam um Messias que dominasse Roma, que espantasse o Império Romano das terras que eles pertenciam há muitos anos. Eles esperavam, sim, um Messias que tinha semelhanças com Jesus, porque Jesus curava os enfermos e tinha uma palavra poderosa para as multidões. Mas quando eles perceberam que Jesus estava falando que iria morrer, eles começaram a ter medo desses 12. E não foi, portanto, sem motivo escuso, todavia, que Judas traiu Jesus. Após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, com muita coragem, este pequeno grupo espalhou a boa notícia por toda aquela região, muito crescendo, principalmente após a grande diáspora, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito, que depois viria a ser imperador de Roma. E eles chegavam pela fé a morrer crucificados e queimados em nome do seu Senhor. Podem imaginar estes grupos perseguidos, fragilizados, que não tinham armas para se defender, continuarem a defender o nome de Jesus, não mais simplesmente como alguém nascido em Nazaré, mas o Senhor ressuscitado, portanto o grande rei dos judeus e portanto adversário direto do Império Romano. Esse pequeno grupo
tinha essa coragem extraordinária de anunciar o Evangelho depois de Pentecostes. A nossa realidade atual, pelo menos aqui em Vitória, nós vemos igrejas por todos os lados, em casas de oração, templos, garagens, imóveis pequenos e grandes, alguns templos grandiosos espalhados por toda a cidade, alguns até ao lado ou em frente a outros, numa feroz competição por novos templos. E na Rua 7, olhando ao redor, nós nos deparamos com várias igrejas, vários pontos de culto a Deus. Todas as igrejas, inclusive nós, afirmamos que somos de Cristo e que Cristo nos chamou para espalhar o Evangelho, pregar a salvação por meio de Jesus Cristo. Todas as igrejas costumam falar isso. Algumas costumam usar muito mais o Antigo Testamento, uma visão meio judaíta da fé. Mas os cristãos pregam que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Algumas se acham exclusivas, ou seja, ou nós ou ninguém. Todas essas coisas devem fazer-nos refletir com bastante atenção sobre os nossos dias. Como eu não perdi ainda a mania de professor, parece que não existe disso, né? Pregado a gente. Eu vou fazer algumas perguntas. Talvez vocês queiram até respondê-las publicamente. Levantar a mão e responder. Cabe. Então preste atenção. É uma pergunta que tem características históricas. Na opinião de vocês, na sua opinião, a salvação que Jesus Cristo trouxe à humanidade ainda está em andamento ou foi algo restrito somente ao tempo de Jesus na Terra? Uma pergunta um pouco maior, eu repito. Na sua opinião, a salvação que Jesus trouxe à humanidade ainda está em andamento ou foi algo restrito somente ao tempo de Jesus na Terra? Você sabe responder essa pergunta? Se sabe, levanta a mão. Muito bem. Então vocês sabem responder essa pergunta. E eu imagino, porque eu também levantei a mão, eu imagino que a resposta de vocês seja semelhante à minha, que a salvação que Jesus trouxe ainda está em andamento. É essa a resposta? Amém. Segundo, também tem características históricas, principalmente na Europa, o Velho Mundo, que foi a primeira parte ocidental do mundo a receber o Evangelho. O mundo todo já tomou conhecimento do Evangelho, aceitando ou rejeitando, de forma que o Senhor Jesus já pode voltar para buscar os seus seguidores e implantar definitivamente o reino? Vou fazer a pergunta novamente. Vocês acham que o mundo todo já aceitou, já ouviu o Evangelho, aceitando ou rejeitando, de forma que Jesus já pode voltar? Se Jesus voltar agora, Ele encontra gente que ainda não ouviu o Evangelho? Não? Encontra? Então ainda cabe a missão? Ou a missão já acabou? Então, se a missão continua, significa que há muita gente no mundo e talvez ao nosso redor que não experimentou a graça de ouvir a salvação por meio de Jesus. Terceira pergunta: o que acontece e acontecerá em relação a Jesus e seu reino no intervalo entre a morte e a ressurreição
está fixada num determinado tempo do passado e a parousia, o retorno definitivo de Jesus. O que acontece nesse intervalo de tempo? Enquanto nós estamos girando com a terra. Oi? Nesse tempo é o tempo da implantação do reino. Estamos dentro do processo da implantação do reino de Deus. Existirmos como igreja significa estar neste processo. Quarta pergunta: você se considera uma pessoa já alcançada pelo perdão, pela graça da salvação e pelo alto privilégio de ter sido chamada por Jesus Cristo para o reino dele? Você se considera uma pessoa já alcançada pelo Evangelho? Ou ainda não? Ou está ainda esperando pelo chamado? E agora uma pergunta muito provocativa: este assunto interessa a você? Ou em relação a você, a voz que está sendo dita aqui é uma voz que clama no deserto, não no deserto da Judéia, onde João vai, não no local, mas uma situação de deserto. Não importa o que você fala, isso não interessa. Pode ser que isso ocorra com você? Eu diria que não, porque senão nem aqui você estaria. Se você está aqui, alguma coisa da parte de Deus lhe interessa. Se é do seu interesse, saiba que aquele mesmo Jesus que andava pela Galileia chamando discípulos é o mesmo que hoje, por meio da igreja, continua a chamar pecadores e pecadoras para o seu reino e a chamar intensivamente dentre os que entraram no seu reino pela fé a se tornarem discípulos e discípulas fiéis em todas as áreas de sua vida, de sua existência. Não somente nos domingos, não somente pela manhã do culto, ou durante uma escola dominical, ou durante um momento de devoção familiar, mas em todas as circunstâncias da sua existência e na sua participação, portanto, humana na sociedade, por meio de suas práticas profissionais, de convívio humano, seja eclesial, familiar, social, político, econômico, de defesa do meio ambiente, na educação e no lazer. Tudo aquilo que envolver você no seu viver diário precisa necessariamente, se você se sente chamado por Jesus Cristo, precisa necessariamente refletir a glória do Senhor. Mas isso não cansa, pastor? Pode cansar. O que tem? Quando a gente faz um exercício físico, não cansa também? E não sente prazer por isso? Quando a gente enche muita barriga, a gente fica cansado depois? E às vezes até dorme mal? Temos um terrível hábito, irmãos, de não compreender que a ação e a vivência em Jesus Cristo é completa. Ela não se divide em determinados momentos do dia, nem nas circunstâncias. É plenitude. Assim como o ar preenche todos os lugarzinhos deste tempo, assim o amor de Deus nos preenche completamente. Você é chamado para fazer o bem, para amar o seu próximo segundo a necessidade dele. Às vezes nós amamos o próximo segundo as nossas necessidades, mas nós precisamos amar o próximo de acordo com a necessidade do próximo. Na parábola do chamado bom samaritano,
o sacerdote e o levita podiam amar o homem que estava caído à beira do caminho, mas segundo a necessidade deles. Eu não posso agora, eu tenho que fazer, eu tenho pressa. Mas o samaritano que desceu do seu cavalo e cuidou do próximo segundo as necessidades do próximo. Essa é uma outra visão. E certamente isso modifica a nossa forma de entender o amor de Deus e ao próximo. E nós temos aprendido a educar nossos filhos, nossas filhas, nossos netos e netas, as crianças que estão conosco, a crescer no amor semelhante. Porque foi para isso que Jesus nos chamou mesmo. E é por isso que Ele continua a nos chamar, a chamar você continuamente, não só para vivermos as alegrias do reino, mas também para lutarmos pelo reino como o Senhor Jesus lutou. Por isso que a nossa palavra precisa ser dita fora daqui, o nosso comportamento precisa ser visto fora daqui, as nossas mãos precisam agir em benefício ao nosso próximo fora daqui. Você, portanto, é chamado para fazer o bem, para amar seu próximo segundo a necessidade dele, para educar seus filhos e filhas a serem também chamados. Uma criança não dirá: eu ainda não fui chamado, porque ela não tem ainda, talvez, a condição de entender uma linguagem mais esparsa, mais ampla, mas paulatinamente, dentro do seu lar, no dia a dia, com certeza você pode ensinar seus filhos e filhas, netos e netas, a seguir o chamado de Jesus. E também, quando nós ensinamos a partir de uma eclesiologia, quer dizer, a partir de uma igreja que trata do Evangelho da Escritura com seriedade, nós aprenderemos também a educar nossas crianças com seriedade na área da fé. Você, portanto, é chamado e chamada para servir quando? Aqui e agora. Quando nós nos abraçamos hoje, demonstrando um ato de afeição ao nosso próximo, que é nosso irmão e nossa irmã, as crianças, este ato afetivo, geralmente nós utilizamos a expressão: a paz de Cristo esteja com você. A paz de Cristo não é ausência de crise, nem de dor. A paz de Cristo é comprometimento com o outro. Então, quando nós nos abraçávamos, como nos sentíamos felizes? E quando alguém estava um pouco distante, nós acenávamos, quer dizer, mandando o nosso abraço. É desse abraço carinhoso, efetivo, eficaz, de que a nossa sociedade precisa. E precisamente nessa vivência cristã, para terminar, precisamente aí é que reside a grande alegria da fé cristã. Quando nós nos acomodamos, nós entramos num processo de perda de fé, de esfriamento do desejo de servir a Cristo. A acomodação nos mata. E é nisso precisamente, amar ao Senhor e ao próximo, por meio de Jesus Cristo, é que nós encontramos a grande alegria, a paz que a fé cristã nos proporciona. E isso lhe interessa, por isso vocês estão aqui. Amém.